A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul protocolou ação judicial coletiva em nome de produtores de leite das regiões Celeiro e Alto Uruguai, com débitos a receber da empresa ProMilk. O processo reivindica o pagamento de mais de 1 milhão de litros de leite, que representam cerca de R$900 mil. As empresas LBR, Mondaí, Rollman e Pavilate também podem ser acionadas por falta de pagamento. O problema começou desde o envolvimento das empresas na Operação Leite Compensado, realizada pelo Ministério Público, que denunciou fraudes na coleta, transporte e industrialização do produto. A primeira entidade visitada pelo governador eleito, o sistema Alcergue-Sescope Rio Grande do Sul, trouxe perspectivas para o próximo ano, além de um balanço de 2014. Aqui conosco o presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, Virgílio Périos. O que ficou desse importante encontro com o governador eleito? Bom dia. Bom dia, um grande abraço cooperativo. Acho que esse encontro não foi casual, porque foi planejado de duas maneiras. O governador, no dia que em setembro discutimos lá em Bento Gonçalves, no nosso seminário, com os candidatos, nossas propostas ao cooperativismo para o novo governo, ele não pôde estar presente, estava acompanhando o Eduardo Campos na época, e nos prometeram de que ele nos visitaria caso fosse eleito. E, de outro lado, nós sabemos que o governador eleito, ele conhece muito bem a área cooperativa. Na região de Antônio Prado, onde ele nasceu, existem boas e grandes boas cooperativas. Na região de Caxias, ele cresceu no meio do cooperativismo, e no Rio Grande, e sabe perfeitamente que ele deixou escapar uma frase muito importante. As cooperativas estão em todo o estado, se organizam em qualquer comunidade. E a gente nota que onde tem alguma cooperativa, o nível de vida é um pouco melhor, porque lá está a organização e as cooperativas podem ajudar muito a contribuir o Estado. E esse nosso encontro também foi nesse sentido. As propostas que renovamos a ele foram no sentido de exatamente que o cooperativismo não pede aumento de despesa do Estado. Nós queremos contribuir com maior receita para o Estado, porque nós sabemos das dificuldades financeiras que o Estado se encontra, e a imediata medida que colocamos já, nós desejávamos ter uma Secretaria do Cooperativismo, propomos uma subsecretaria para que isso reduzisse exatamente o investimento, um custeio maior para os cofres do Estado. Ele acabou gostando da primeira medida que apresentamos. Presidente, e o ramo agropecuário é o mais importante do cooperativismo aqui no Rio Grande do Sul. E um pedido importante para este segmento foi o da rede trifásica de energia elétrica no meio rural, permitindo o funcionamento de agroindústrias, agregação de valor e manutenção, principalmente do jovem no campo. Foram 3 pontos que o governador eleito ficou sensível, como o atual governo também é sensível, ele sempre foi sensível. Nós temos que, em primeiro lugar, melhorar, sim, a infraestrutura da rede elétrica, que não tendo mais agora problemas com luz para todos, onde as cooperativas de eletricidade muito contribuíram para afastar essa mazela do subdesenvolvimento do campo, mas também luz forte, energia, portanto. E aí depende muito da aceleração da nossa Secretaria de Meio Ambiente, FEPAM, para acelerar os processos de construção das novas bacias, de pequenas bacias hidrelétricas para a construção de energia própria, e também obrigar as concessionárias da energia elétrica do Estado a também investirem nesse campo no meio rural. O segundo aspecto foi a logística e o transporte. Nós estamos atrelados ainda ao transporte de cargas nosso do Estado pelo caminhão, pelos pneus, e isso estraga muito as nossas estradas. Nós temos muita perda de grão, é um custo muito elevado. E é preciso criar outros modais e desenvolver modais mais fortes a nível de políticas públicas do Estado. Claro, isso exige harmonia com o governo federal, no sentido de termos novos trens, novas linhas de trem e os aspectos hidroviários pelo mar, que nós somos o país mais rico do mundo, em 8 mil quilômetros de encosta do mar. E o terceiro aspecto que nós lembramos muito ao governador foi agregar as agroindústrias, nos fortalecer nisso, com financiamentos mais adequados por parte do BNDES. Evidentemente que essa política também tem que ser construída
com o governo federal, principalmente com o BNDES, no sentido de gerar mais agroindústria, porque somente a agroindústria agrega valor ao campo, ao produto. E a importância da agroindústria é tão importante e do agronegócio que hoje 37% dos empregos estão ligados a esse setor no nosso estado. E, infelizmente, 95% exportamos sem manufaturar ainda os grãos. Estamos muito atrelados às commodities. Mas quem está na agroindústria consegue segurar o jovem no campo, sim. Nossas cooperativas demonstram isso, porque o jovem vai ter mais manejo no campo, vai ter mais emprego, o produtor vai ter mais renda agregada ao produto e vai poder investir mais em maquinaria, em investimentos, em infraestrutura, em melhoria da sua propriedade, da sua atividade econômica no campo e, no conjunto, ganha a atividade agropecuária e ganha o Estado, principalmente com novos tributos que se geram a favor do Estado. E como termina 2014 para as cooperativas gaúchas e como é que dá para a gente projetar 2015? No patamar de crescimento de 6 dígitos, por aí. Mas é muito feliz porque ano passado foi um ano excepcional. A agricultura gerou 12% de resultado, mas o crescimento de sócios acontece no mesmo ritmo. Nós devemos aumentar 200 mil novos associados de cooperativas, vamos aumentar um pouco mais também o faturamento. E o fundamental é que estamos gerando muito desenvolvimento para o nosso Estado. Nós geramos muito tributo, foi R$1,5 bilhão de reais, esse ano vai ser um pouco mais, de tributos à União Federal, à União e ao Estado e aos municípios, e garantindo, exatamente pela agroindustrialização dentro do Estado, e um ICMS de valor agregado, na ordem de alguns setores da economia, até 63%, como é o caso do leite, que as cooperativas são responsáveis de ICMS. Então, nós vamos ter um ano positivo, fechando o ano positivo, com muita esperança de crescer em 2015 cada vez mais fortemente. Muito obrigada ao presidente da Alcergues, Virgílio Pérez, que conversou conosco sobre, então, o que esperam dos novos governos e já antecipando aqui como vai fechar 2014 e o que se projeta para 2015. Produtores de morango na Serra Gaúcha estão preocupados com a infestação da nova praga nos pomares, a Drosophila Suzuki, que causa danos nos frutos maduros e é de difícil controle. De maneira geral, as plantas apresentam boa sanidade, com floração e frutificação abundante, fazendo com que a oferta de produto esteja em constante elevação e o preço em queda. Morcegos que podem transmitir raiva assustam moradores da região central do Vale dos Sinos, em localidades próximas à Lagoa dos Patos. Só em Novo Hamburgo, 8 casos da doença em bovinos foram confirmados na zona rural. E a vacinação precisou ser ampliada para outros animais. Os produtores Ângela e Renoir sempre viveram na zona rural. A rotina de décadas ganhou uma nova tarefa nas últimas semanas: evitar que os morcegos, transmissores do vírus da raiva, entrem no galpão onde ficam os animais ao anoitecer. A luz tem que ficar ligada direto, toda noite. Se eu deixar a luz apagada, os morcegos vêm e mordem os boi, né? Os cuidados foram redobrados depois da morte de um bovino. O diagnóstico dos veterinários apontou a raiva como culpada. Eu fui lá pertinho da vaca, né? Coloquei o trato na frente, ela deu 2 passinhos e deitou. Eu pensei, tá com o pé machucado? Olhei assim, aparentemente não vi machucado. Tinha dado num vizinho aí que tinha dado raiva, disse ela, com certeza a tua vaca é raiva. Até agora, 8 casos foram confirmados. A suspeita é de que pelo menos 15 animais tenham sido contaminados aqui na região desde setembro. 5.000 animais já foram vacinados. Como essa imunização não é exigida por lei, a Inspetoria Veterinária responsável por Novo Hamburgo passou a orientar os produtores em uma tentativa de controlar o surto. Nesse mês de novembro, apenas um animal suspeito ainda, que foi, vamos remeter esse material para o laboratório para confirmação do diagnóstico. Os morcegos que transmitem a doença ficam em furnas como essa. Os locais são de difícil acesso. Uma das soluções encontradas por técnicos do estado é soltar no ambiente morcegos com uma substância letal que se misturam com os grupos nativos.
É passado uma pasta no lombo deles, no dorso, e eles são muito higiênicos, então eles vão se agrupando, um colado no outro, e um vai limpando o outro. E assim ele vai lamber aquela pasta e vão se envenenando. Como a região atingida fica próxima de zonas urbanas, uma campanha de vacinação foi realizada para imunizar animais de pequeno porte. Estendemos a vacinação de cães e gatos e encerramos a semana com praticamente 2.000 animais vacinados, já com essa cobertura para que a gente possa não ter problemas de levar adiante esse vírus, essa contaminação para o ser humano, né? Segundo dados da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, os números de 2014 já superam os do ano passado. Ao todo, foram confirmados 139 focos de raiva bovina no estado de janeiro até agora. Em 2013, foram 132. A recomendação dos técnicos é que os produtores notifiquem as inspetorias veterinárias sobre a incidência de morcegos. Não mexam nas furnas e vacinem os animais. O Agroband volta no próximo sábado às 7h30 da manhã. Um bom final de semana e até lá!